Palpites Online traz até você, neste sábado, dia 3/8 de 2024, o Bolão Extra. E o Bolão Extra terá uma premiação de R$ 50 mil e você tem até as 14 horas e 30 minutos para comprar as suas cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação de 50k para este sabadão. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a enquete premiada está de pé. Você dá o seu melhor palpite e concorre a 3 cartelas grátis como presente do site pelo seu bom palpite. Caso você seja o melhor palpiteiro do dia, para o concurso de domingo, você terá 3 cartelas grátis. O Fábio, dono do site, entende que um bom palpite merece ser premiado porque serve como parâmetro para os apostadores que não têm tempo de fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então você entra lá, dá um bom palpite, querendo ganhar e também ajudando os seus amigos. E aí, o melhor palpiteiro do dia leva essas 3 cartelas e, modéstia à parte, eu sou tricampeão de quinta-feira para cá. Então, dos últimos 8 ou 9 sorteios que teve aí, eu levei só 3. Então, eu tô bem, né? E obrigado. Brincadeiras à parte, é muito fácil de ganhar, porque todos os dias tem e a gente tá ali sempre beirando ali. O critério de desempate é o relógio, fica lá o reloginho marcado o horário que você fez, até mesmo com os segundos. E quem chega primeiro tem direito no critério de desempate no final. Caso 2 pessoas fez a maior pontuação, quem palpitou primeiro leva o prêmio. Tem desdobramento. Você coloca duplos e triplos e o sistema faz para você a quantidade de cartelas necessárias. Depois, se você achar que o desdobramento deu muita cartela, você ainda pode filtrar por coluna ou por sequência. Então o site tenta ajudar você para facilitar a sua vida, até mesmo no custeio. Caso você ache que o desdobramento ficou muito caro, é só filtrar. Beleza, pessoal? Para comprar as cartelas é só você pegar este WhatsApp que está aí bem grandão na tela. E aí você entra em contato comigo, que não sou eu quem vou responder a mensagem, é o próprio WhatsApp. Automaticamente você receberá uma resposta e você receberá o link para você entrar, fazer sua inscrição, deixar ali seu WhatsApp e a sua senha e depois o seu nome ou apelido, e aí você estará apto a estar comprando as cartelas e concorrendo a esta bela premiação de R$ 50 mil para este sábado. Bora para o conteúdo. Pessoal, nós temos aqui Vitória e Cuiabá, deixando muito claro para vocês que o Vitória é o favorito neste jogo, mas olhando para o campo verde da zebra, o Cuiabá joga bem fora de casa. Então, se vocês quiserem arriscar alguma coisa, o Cuiabá é algo bom de se arriscar fora de casa. Vamos dar uma verificada aqui. Vamos dar uma verificada. Estão aqui Vitória e Cuiabá dentro da zona de rebaixamento. Quando os times estão desta forma aqui, eu insisto em pensar que o jogo é para empate. Vejam que o Vitória tem 18 pontos, o Cuiabá 17, estão ali. Olha, muito provável que um desses dois vai estar lá depois, no final do campeonato, rebaixado, mas é uma pena. Em casa, o Vitória é 16º e fora de casa, o Cuiabá é 8º, exatamente aquilo que eu falei. Vamos olhar nos jogos, que aí vai mostrar certinho. Olha como está o Vitória nos últimos 5 jogos e olha como está o Cuiabá. O Cuiabá é levemente melhor do que o Vitória nos últimos 5 jogos diretos. Vejam que nos últimos jogos entre eles, de 2019 para cá, tanto na Série B quanto na Série A, eles se enfrentaram esse ano e o jogo acabou incrivelmente aquilo que eu falei, empatado. Na Série B, eles empataram. Nos últimos 2 confrontos entre eles foi empate. Então o que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte: olha o Vitória jogando em casa. 3 derrotas, 2 vitórias. Olha o Cuiabá jogando fora. 3 empates e 2 vitórias. O Cuiabá joga muito bem fora de casa. Vou fazer o seguinte para facilitar para vocês. Os últimos 10 jogos do Vitória em casa. Olhem isso aqui. 6 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. Agora vamos para os jogos do Cuiabá fora de casa. 10 jogos do Cuiabá fora de casa para facilitar para vocês. 10 jogos do Cuiabá fora de casa. São 4 empates, 4 vitórias e 2 derrotas. Então, vamos na boa? Eu vou de empate, mas fiquem de olho na vitória do Cuiabá. Fiquem de olho nisso. Botafogo e Coritiba, jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse confronto está bastante equilibrado mesmo, segundo as casas onde fazem apostas, e quando eles dão esses equilíbrios assim, é porque tá difícil, esse jogo tá difícil. Coritiba é 13º, Botafogo 17º. A distância que separa eles entre pontos é 4 pontos, são 4 pontos que separam. Caso não acontecesse nada com Amazonas, com Chapecoense e Paysandu, o Coritiba estaria numa zona confortável, pois o Botafogo não afetaria ele, mesmo que o Coritiba perdesse fora de casa. Mas não é assim que acontece, a gente sabe que a classificação se move. Em casa, o Botafogo tem a 18ª campanha. E fora de casa, o Coritiba tem a 18ª campanha. Esse jogo aqui, as casas de aposta estão muito certas sobre isso. Olha a situação dos últimos jogos desses dois times. Agora olha o Botafogo em casa. Agora olha o Coritiba fora. Este jogo aqui, eu vou de coluna do meio também. Até porque neste jogo eu concordo que as casas de aposta estão certas. Botafogo e Figueirense. Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma observada. É muito importante a gente saber o que a gente está falando, né? Então, a gente tem que pesquisar. Veja que
O Botafogo é o primeiro, o Figueirense é o oitavo. Uma distância razoável aqui entre um e outro. No meu entendimento aqui são 20 times. Um faz parte de um terço da tabela, o outro faz parte do outro terço da tabela. Então estão muito bem distanciados um do outro. A distância que separa eles entre pontos é gigantesca, são 10 pontos que separam eles. Em casa o Botafogo joga muito bem e fora o Figueirense está no meio termo. Então vamos ver o que isso se resume em jogos. Vamos falar de jogos. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Figueirense ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Botafogo em casa não perdeu. Figueirense fora ganhou no mês de... Faz mais de um mês que o Figueirense não ganha fora de casa. Foi em 23 de junho, que era um domingo, que 24 foi dia de São João, me lembro perfeitamente disso. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Últimos 10 jogos do time do Botafogo em casa. Vejam que ele tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Agora vamos ver os últimos 10 jogos do time do Figueirense fora de casa. Figueirense fora de casa tem, nos últimos 10 jogos, 4 derrotas, 2 empates. Opa, me dá um minutinho, eu vou contar aqui. São 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Perfeito. Então, dá para acreditar aqui tranquilamente numa vitória do Botafogo. Vasco e Bragantino. Vasco e Bragantino. 11º no campeonato contra o 10º. O Vasco é o 11º, Bragantino é o 10º. Distância que separa eles de pontos, 2 pontos. Fator que me dá uma situação de favoritismo para o Vasco neste jogo é a volta de Felipe Coutinho para o estádio de São Januário. O Vasco jogando em casa é 10º, o Red Bull jogando fora é 17º. Este jogo não tem o oferecimento de nada. Quero dizer para vocês aqui é o seguinte. As campanhas deles são idênticas nos últimos 5 jogos, mas agora eu quero mostrar para vocês os últimos 10. Vejam que o Vasco nos últimos 10 tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Os últimos 10 do Red Bull são 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Eu quero fazer o seguinte, que Vasco em casa, últimos 10 jogos. Vasco em casa, últimos 10 jogos. Vejam só, são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Red Bull, fora, últimos 10 jogos. São 3 empates, 5 derrotas e 2 vitórias. Vamos de Vasco? Bora de Vasco. Atlético Goianiense e Botafogo. Não vou parar muito nesse jogo. O Botafogo precisa ganhar para ficar ali lado a lado com o Flamengo, até porque me parece que o Flamengo tem um jogo a mais. Então, o Botafogo precisa ganhar esse jogo. Não se fala em outra coisa. Mesmo que ele tenha que se precaver para a Copa do Brasil, jogar na quarta contra o Bahia, isso não importa. O Botafogo precisa ganhar esse jogo. Assim como o Atlético Mineiro precisa ganhar o jogo também do Criciúma. Vejam que o Atlético é 9º e o Criciúma é 12º. Jogo, a distância que separa eles de pontos, 7 pontos. 7 pontos. Em casa, o Criciúma é 15º e fora o Galo é o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma ganhou 1 e nos últimos 5 jogos, o Galo não perdeu. Criciúma em casa jogou muito bem, mas muito bem mesmo. E o Atlético Mineiro fora perdeu para o Botafogo, normal, e aí perdeu para o Vitória, e não é normal perder para o Vitória, mesmo fora de casa. Aí a gente vai olhar aqui, Botafogo, Criciúma nos últimos 10 jogos. Criciúma nos últimos 10 jogos são 5 empates, 3 derrotas, 2 vitórias. Fiquem de olho no empate nesse jogo, hein? Atlético Mineiro fora, últimos 10 jogos. 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Fiquem de olho neste empate, vamos aqui de empate. Jogo bastante equilibrado. E só agora que eu fui perceber o que as casas de aposta falam. A minha análise confere perfeitamente com aquilo que as casas de aposta estão acreditando. Difícil sair vencedor. Então a gente vai... Para a vitória está muito equilibrado. Então a gente não concorda com essa vitória e vai no resultado do meio. Até porque no futebol o empate existe. Vitória fora de casa também existe. Jogo de número 7, São Paulo e Flamengo. É mais um jogo de muito equilíbrio. Jogo que os dois vão se poupar para a Copa do Brasil. Mais um jogo que eu indico coluna do meio. Você é flamenguista e você como eu, que sou São Paulino. Então, podem escolher para o lado que vocês quiserem. A minha sugestão aqui é empate. Não tenho nada contra nenhum. Mas a minha sugestão aqui é empate. Um é líder do campeonato, o outro é sexto. Muito bem. O problema é que tem Copa do Brasil e ninguém sabe como é. Correto. Falei até sem saber. Porém, eles vão se enfrentar. Eles têm confrontos depois na Copa do Brasil, então não tem muito o que falar. Amazonas e Ituano,
O Amazonas precisa ganhar, porque o Ituano é o lanterna do campeonato? Não, agora é o vice-lanterna. O interior de São Paulo não está bem pro futebol. Vejam que ali embaixo tem 3 do interior de São Paulo. Botafogo, Ituano e Guarani. E a Ponte Preta está um pouco acima ali. Então, lá em cima tem 3. Então são 8, eu acho. 8 times do estado de São Paulo. Então, vejam só. Últimos jogos. O Amazonas empatou 3, ganhou uma, perdeu outra. E o Ituano ganhou uma há muito tempo. Há um mês atrás. Quase um mês. Perdeu 2, empatou 2. Amazonas em casa. Campanha ruim. Campanha ruim. Ituano fora, campanha pior. Então, últimos 10 jogos do Amazonas em casa. São 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Campanha ruim. Mas o Ituano fora, agora eu tenho que voltar lá também, porque eu tenho que analisar. Mas o Ituano fora não ganha. Esquece. Fecha a conta e passa a régua. Amazonas. Chegamos aqui para finalizar a cartela. Clicamos aqui no botão finalizar. E aí a gente vem aqui para a área de pagamento, pagamento via Pix. Depois o sistema vai levar você para a página aqui onde você escolhe pagar ou por QR Code ou por código copia e cola. Eu só pago pelo copia e cola. Então eu clico aqui no botão copiar. Ali os números ficaram em azul ali, ó. Ficou em azul aqui. É só você ir para o aplicativo do banco, pagar e estar concorrendo a esta premiação do dia 3/8 de 2024. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.